Então, introdução rápida. Eu sou software engineer na Crowdbotics, que está me patrocinando para vir aqui, então, muito obrigado. Sou pythonista desde 2014, né? Já estou aí há alguns anos, há 4 anos, quase 5. Sou recifense, mas atualmente eu moro em Indaiatuba, São Paulo, então eu vim de lá para cá para apresentar isso aí. Sou apaixonado por Django, né? Como está lá na minha apresentação. Sou um dos administradores do grupo do Python Brasil no Facebook. Então acho que alguém já deve ter me visto banindo o pessoal lá, nos posts que... né? Então, se alguém que eu bani estiver aqui, me desculpe, ou não. É isso aí. Então, se alguém tiver dúvida, quiser me contactar, tá aí meu Twitter, meu e-mail e meu GitHub. Beleza? Então, rapidinho, para quem não sabe o que é REST, vai ser um 01 aí rápido. O que REST é? O REST é uma arquitetura baseada em 3 conceitos básicos. São ações, recursos e representações. Alguém aqui não sabe o que é REST? Só para eu ter uma... Beleza. Então é para vocês que eu estou falando mesmo. Vai estar. Depois da palestra eu disponibilizo. E é uma arquitetura baseada em HTTP. Tá? Ela roda em cima, ela é baseada nos conceitos HTTP. E o que REST não é? Né? Muita gente às vezes acha que REST é JSON. Uma API retorna JSON, então ela é REST. Não necessariamente. Existem outros renders que você pode utilizar na sua API, não só JSON. Você pode usar XML, você pode usar HTML, você pode retornar vários tipos na sua API. Ela não é um protocolo, como eu falei, é uma arquitetura baseada em HTTP. O protocolo é o HTTP, e ela é uma arquitetura baseada nisso. E ela não é a solução de todos os seus problemas. Nem sempre o REST pode ser a melhor opção no seu caso. Então, vai de caso a caso. Apesar dela ser uma das mais populares, existem algumas APIs ainda em SOAP, por aí que funcionam bem, talvez ou não, mas existe, tá? Então, vai de caso a caso. E para quem quiser se aprofundar mais, tem esses 3 links. O primeiro é um artigo do pessoal da Vinta, escreveram pela O'Reilly, que é como desenvolver arquitetura de REST de uma perspectiva humana, que eu recomendo fortemente. É muito bem escrito, muito bem feito e vai bem fundo no REST. E tem a versão dessa talk, ela está nesse link aí do Medium, que foi eu criei um post onde eu me aprofundo mais sobre o tema, baseado nessa talk de hoje, tá? Porque como ela é mais curta, o post é um pouco mais extenso. E está em inglês, porque saiu pela empresa. Mas o link de baixo do GIST está em português. Então, quem quiser acessar em português tem a opção também. Beleza? Então, por que a gente deve usar o Django REST? Né? Eu falei sobre o REST, mas por que o Django REST? Por que não outro? Por que não só o Django? Então, existe uma coisa chamada no Django REST chamado Browsable HTML API, que basicamente é você conseguir navegar pela sua aplicação no navegador, no Chrome, no Firefox, em qualquer navegador que você use. Então ele vai lhe retornar uma API que você consegue clicando, indo, vendo os links e os retornos. Ele tem serialização de dados pelo ORM ou sem ORM, né? A equipe de suporte e desenvolvimento full-time, o que é muito importante para uma biblioteca de open source. Então a equipe do REST trabalha apenas para o Django REST. Não é tipo um hobby, não. Os caras são pagos para trabalhar e para dar manutenção e criar novas releases e novas features. A comunidade do Django REST, que obviamente puxa a comunidade do Django junto, né? Isso torna uma ferramenta mais utilizável, mais abrangente, mais bem aceita. Uma das melhores documentações entre as libs de Python, eu arrisco a dizer que é a melhor, assim, junto com o The Requests, eu acho que é uma das melhores, se não a melhor. Tem autenticação plugável com a Auth2. E, além dela ser uma third party, ela ainda tem um ecossistema de third parties que você conecta com ela. Então você tem várias opções além dela mesmo. E eu falo com tranquilidade isso aí. Beleza? E o que a gente vai ver rapidinho, a gente vai ver serializers, views, viewsets, routers, handlers, application, permission, filtering, ordering e ações customizáveis. Então, o que são os serializers? Os serializers, eles permitem que os seus dados eles sejam serializados para o retorno do seu recurso, né? Do seu endpoint. Então, basicamente, como eu falei, ele pode ser renderizado em JSON, XML ou algum outro tipo de conteúdo que você escolha. Então, basicamente, o serializer ele representa o seu modelo do Django como como se fosse um model, né? Bem parecido. Você pode ver que você declara qual model que você está usando e quais os fields que você quer. E se tem fields só de leitura e tal. E isso aí vai retornar para a sua
na sua API, né, esses dados. Então ele é bem parecido com o Django Model, o que facilita muito para quem já vem do Django, né? As view sets são basicamente views do Django, só que com outras funções para facilitar a sua vida quando você está criando uma API, né? Então, como o nome já diz, são conjuntos de views que abstraem o comportamento referente às ações do HTTP, como get, post, put, delete, e elas são baseados, assim como as views do Django, em class-based views, que fornecem as ações como list, create, né? E você consegue criar APIs com apenas 3 linhas de código. Então, ali embaixo você tem duas views, então você tem 3 linhas de código e já tem um endpoint pronto para consumo, tá? Então é por isso que a palestra se chama Criando com 3 linhas. Não era clickbait, não 100%. E você tem ali, como você tem o ccbv.co.uk para as CBVs do Django, você tem para vir para as classes do DRF também, que também é uma iniciativa do pessoal da Vinta, que eles criaram o cdrf.co, que ele tem a mesma estrutura do CCBV do Django, só que com os métodos e as views do DRF. As views, tá, existem view sets e existem views. Mas por que eu quero view se eu tenho um view set? Nem sempre a sua view set ela vai ser conectada a um serializer ou a um modelo do Django específico. Às vezes você só quer receber um parâmetro, filtrar alguma coisa e retornar um resultado. E aí você não precisa criar uma model view set que conecta com um model que tem um serializer, que tem um permission, nada disso. Você cria uma view simples, pluga o que você quer e ali você diz qual é o método que a sua view vai retornar. Nesse caso é um get, e aí você recebe um parâmetro ID, que é o seu dog ID, e se o ID for none, você filtra por isso, faz uma ação, dog.feed, e responde com um status de 200, né? Ok. Basicamente é isso. Então você não tem model, você não tem serializer, você não tem nada. Você só tem a sua autenticação e as suas permissões. As rotas no DRF funcionam parecidas com a do Django normal também. É tudo muito parecido, né? Para manter a coerência. E você registra a sua view numa rota, diz qual é o nome, qual a classe que você está registrando e qual é o seu endpoint. Então eu tenho um endpoint dogs e ela me responde na minha dog view set, que é o que retorna uma lista dos meus cachorros, né, dos meus dogs ou dos meus gatos. E aí você define o seu URL pattern como o router.urls, que vai retornar uma lista de URLs registradas para aquela sua view. Então basicamente ele vai retornar, o mais básico, ele vai retornar duas views, duas URLs automaticamente. Quando você registra, ele já lhe dá um dog, que é o list, né, que seria o get da sua API, e ele lhe dá o URL de retrieve, que é quando você passa um ID, um PK, né, um primary key, e ele vai lhe dar o detail, né, que ele vai lhe dar só aquele objeto específico do ID que você está passando. Isso é automaticamente registrado na hora que você registra a sua view ali no router. Authentication. Basicamente existem 4 tipos de autenticação no Django REST, que é o Session, que quem usa Django conhece o Session Authentication, o Basic Authentication, que você passa um username e uma senha, e ele conecta, o Token Authentication, que você pega um token, faz um request e passa esse token no header, Authorization, e ele vai retornar o acesso à sua view, e o Remote User Authentication, que é basicamente você tem um servidor de autenticação em outro servidor, no Nginx, no Apache, e você se conecta lá e autentica para a sua API em outro servidor. Né? E você pode, como eu falei, você pode plugar OAuth, OAuth2 e até Social Auth para fazer login no Facebook, Instagram e qualquer rede social que você queira. Atualmente a gente usa o Django OAuth, funciona também para Django REST. Ele tem milhares de providers. Então você tem uma lista gigante lá na lib, que já é uma lib que se conecta ao DRF. E como é que funciona a autenticação? Você pode ter autenticação em 2 níveis. Você pode ter autenticação no nível da sua aplicação, que você vai lá no seu arquivo settings.py e você define quais são as classes bases, as classes padrões de autenticação. E ali eu defini a basic e a session. Ou você pode fazer isso no nível do seu endpoint. Eu tenho toda a minha aplicação que responde a basic, mas essa view aqui específica eu quero que responda só a token. A token e a basic, mas nenhuma outra view vai responder a token. Então eu vou lá na minha classe, na minha view set, e eu determino o atributo Authentication Classes e dentro de uma lista ou de uma tupla eu digo quais são as autenticações que eu vou receber naquele endpoint. Né? E aí, beleza, você vai ter a mesma funcionalidade com mais de uma autenticação ou não.
E aí você tem os tipos de renderers que você tem disponível para a sua aplicação. Como eu falei, REST nem sempre é JSON. Então você pode responder tudo isso aqui, todos esses tipos. Né? Built-in a gente tem esses do lado esquerdo, não vou passar um por um. E third party que você instala outras bibliotecas junto com o Django REST para servir esses outros tipos de renderer. Como Camel Case, Pandas, Latex e o tão odiado XML. Mas que ainda é muito utilizado, por aquilo que pareça. Né? Receita Federal. E aí, como toda funcionalidade no Django REST, ele se conecta da mesma forma. Ou você configura no contexto da aplicação, né? Se você quiser XML, você tem um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada demais. Você vai adicionar mais uma chave no seu dicionário de configurações. E se você quiser colocar no nível, só essa minha API aqui, esse meu endpoint, ele vai retornar XML. Eu quero que esse meu endpoint específico aqui retorne XML. Então, você vai importar, e do mesmo jeito que você faz com Authentication Classes, você tem o atributo Renderer Classes. Você adiciona uma lista, uma tupla, com todos os retornos que você deseja. Tá, e como é que eu faço a diferenciação, né? Eu preciso criar uma outra rota, eu preciso, sei lá, usar um outro caminho? Não. Você vai passar um atributo na sua URL, que é o formato que você quer. Você vai fazer um ponto de interrogação, format igual e o render que você quer, XML, JSON. Por padrão, ele retorna JSON, se você tiver na sua aplicação, ou o primeiro da lista de atributos ali. Né? Então é simples assim. E as permissões, mais uma vez, mesma coisa. Ou no contexto da aplicação, ou no nível da API. O que é que a gente pode fazer com permissões? Você pode criar as permissões customizadas. O Django REST ele tem algumas permissões padrões, que nem sempre funciona para tudo que você quer. Então, às vezes, você precisa fazer uma permissão, tipo, só o dono desse objeto é que pode modificar ele. Eu tenho lá, eu criei um cachorro, e só eu posso mudar o nome desse cachorro. Ninguém mais pode. Então, você vai lá, cria uma permissão no nível do objeto, Object Permission, e eu pergunto, aqui nessa requisição que está chegando, o método que está vindo dela é um método seguro? Está nessa lista de métodos seguros, que é get, head e options? Tá, então beleza, ele tem permissão para acessar, ele só vai ver, é read only, né? Então ele só vai ter acesso de leitura. Não está no método seguro, beleza. O cara que está fazendo a minha requisição, o object.o, né? É o mesmo cara que está no meu request, é o mesmo usuário que está fazendo a requisição para mim, aí ele vai fazer uma comparação e vai retornar true ou false. Se retornar false, ele não vai ter acesso, se retornar true, é óbvio. E a gente tem filtering, já também nessa mesma vibe. Você pode filtrar de diversas formas os seus resultados da sua API, né? Usando um aplicativo, uma biblioteca chamada Django Filter. Você instala com pip normal. E aí você passa na sua URL, você passa o parâmetro que você quer. Eu quero filtrar os meus cachorros pelo nome de Rex. E aí você passa como query param, ali com um pontozinho de interrogação normal. Ou eu posso criar na minha rota, eu posso criar um atributo, um identificador chamado username. E aí eu vou passar esse username na minha rota, vou fazer purchase e o nome do meu username, sei lá, André. E aí isso vai me retornar na minha purchase list.sview ali. Ele vai chegar na minha view o username que está chegando. E aí eu consigo filtrar por esse username que está vindo pela requisição. Ou você pode ainda, por exemplo, eu quero filtrar todos os resultados pelo dono da requisição. Né, por padrão. Por padrão o resultado é esse. Então você pode sobrescrever o método getQuerySet da classe do model viewSet e filtrar, o retorno padrão é aquele ali. Então você vai receber a sua querySet, que é definida no nível da classe também. Geralmente é um ponto .all, né, do RM do Django. E aí você passa, filtra para mim os resultados de que todos os donos desse objeto aqui sejam o request user. Né? Então ele já vai retornar a querySet básica filtrada. E aí você não precisa passar nada. Por padrão ele já vai retornar filtrado. E aí a gente tem uma das mecânicas mais poderosas do Django REST, é a mecânica de filtros do Search Filter. Que basicamente funciona como se você estivesse fazendo uma consulta na querySet do próprio Django. Né? Quem usa o RM do Django conhece, sabe que você consegue passar vários parâmetros, vários atributos no RM, na pesquisa,
tipo on é igual, com dumb underscore, como tem ali embaixo, e você consegue fazer filtro encadeado dentro do seu banco. E aí você passa também, mais uma vez, na URL, pela URL, e aí ele vai pegar a sua query set da sua list, da sua view, e vai fazer o filtro, né? Pelo parâmetro que você está passando lá em cima. Então, procura para mim pelo nome Russell. Então ele vai procurar lá no seu search filter da sua API, ele vai procurar Russell no username, no e-mail e no profile professional, né? Que são esses 3 fields que ele vai fazer a pesquisa. E vai retornar tudo que tiver que bater com a pesquisa, né? E você tem o ordering, que por padrão ele se baseia na ordenação do modelo do Django que você define no meta, lá na definição da classe do modelo. E você pode mudar isso no nível da sua view também, né? Você define qual é o seu serializer, define que você vai fazer um filter de ordering, né? Definindo ali qual é o back-end de filtering, e diz, ó, ordena para mim primeiro por username e depois ordena para mim por e-mail. Então ele vai retornar a sua query set já ordenada por username e por e-mail. Né? Isso já out of the box. Mesmo que o seu model defina, sei lá, ID, por exemplo, por padrão, quando ele chega no nível da view, ele muda e ordena por isso aí que você determinou. Na sua API, tá? No seu endpoint. E aí, eu acho que eu fui rápido demais. E aí, você tem também as ações customizadas. Nem sempre o que você tem disponível de rota, get, post e tal, é suficiente. E nem sempre os verbos padrões do HTTP resolvem ou deixam a sua API mais humana, né? Como tem lá no artigo da Vinta. Nem sempre ele é tão humano. Então, por exemplo, às vezes você quer finalizar uma ligação, por exemplo, e aí não faz muito sentido você mandar um get ou um put num call/id. Tá, eu estou mandando um put para call/id para fazer o quê? Quem é que vai determinar o que é que eu vou fazer nessa ação? Então não é semântico, você não consegue identificar o que é que você quer fazer. E aí é onde entra, só que o seu método put ele já tem um comportamento padrão que é de atualizar o objeto que você está, né, solicitando ali. Você está passando um payload e ele está recebendo aquilo, ele vai atualizar seu objeto no método put, é o padrão. Você precisa estender esse cara. Você precisa que ele responda para outra ação que você quer fazer naquele método put. E aí é onde entra as ações customizáveis. Basicamente, você dentro da sua view, você vai definir o nome da sua ação, que você define o nome da ação e o nome da URL, né, o path da URL. Então você fala, eu quero finalizar uma chamada, então é end call. Então eu vou passar um ID no meu endpoint de calls e vou dizer que, ó, finaliza essa chamada para mim. Então eu vou fazer um put nesse cara end call e ele vai finalizar uma chamada. Ele funciona da mesma forma, só que ficou um pouco mais semântico a sua API, né, um pouco mais humana. E se comporta da mesma forma, a definição da sua classe. E é isso. Eu estava muito aperreado, não dá tempo, eu acho que eu fui rápido demais. Muito obrigado.